Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu sou o pastor Samir, sejam bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês estejam bem. E hoje é um vídeo de testemunho. Quero contar um testemunho extraordinário que eu vivenciei alguns anos atrás. Uma experiência que eu tive com Deus num culto de quinta-feira, numa quinta chuvosa. E ali, no momento de grande adversidade que eu estava passando, uma provação, Deus fez algo extraordinário naquele culto que eu nunca imaginei que Ele faria. E aquilo me foi uma grande experiência para a minha vida pessoal e para a vida de outras pessoas também, aonde eu tenho algumas vezes compartilhado esse testemunho, assim como outros também, que Deus, na sua infinita graça e bondade, nos permitiu ter. Hoje eu vou contar, então, o testemunho do culto da igrejinha, no dia de muita chuva. A maneira que Deus falou comigo e a maneira que Deus trabalhou na minha vida. Vocês sabem que o propósito deste canal são pequenos ensinos bíblicos, bem simples, bem práticos mesmo, para a vida diária, testemunhos e também orações. E esse ano vai ser o primeiro testemunho do meu canal, lembrando que estamos retomando as atividades, e sim, esse ano eu tenho um projeto para este canal, estamos orando a Deus, é claro, tudo precisa passar pela oração, mas eu vou dar continuidade ao canal, vou investir no canal, em ensinos, em estudos e outras coisas que eu tenho em mente, irmãos, mas eu estou orando a Deus, então não vou falar aqui, mas tem novidades sim, tem novidades que estamos orando a Deus desde o ano passado para este ano, poder alcançar mais pessoas, não só aqui no meu canal no YouTube, mas no trabalho que eu desenvolvo aqui na minha cidade, visitando pessoas, orando por pessoas, e os pedidos, irmãos, são muitos e é praticamente todos os dias pedidos de oração, daqui da minha cidade, de fora, pedidos de visita, pessoas que vêm de fora para conversar comigo, para pedir uma orientação, uma oração, uma libertação. Então temos muitos projetos para este ano, estamos já começando o ano com oração, com propósito diante de Deus, porque em tudo dependemos do Senhor para fazer até as pequenas coisas. Nós somos dependentes de Deus, que dirá as maiores então. E vamos continuar investindo, além dos ensinos, em testemunhos e também em orações. E eu penso em trazer coisas novas e há vários projetos dos quais estamos orando. E os irmãos vão ver mais à frente aí coisas novas acontecendo e vai ser bênção de Deus para as nossas vidas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quero ler um versículo da palavra de Deus, um dos meus preferidos, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 64, versículo de número 4, aonde nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amo muito este versículo. Recito e cito ele inúmeras vezes durante o ano. Aqui diz com toda clareza que até uma criança pode entender que há um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Observe o detalhe que não está escrito. Deus trabalha para os crentes. Deus trabalha para os religiosos. Deus trabalha para os frequentadores de igreja. Deus trabalha para os etc. Não é isso que diz. Diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. E a pergunta que eu tenho para você, querido irmão ou irmã, você tem esperado em Deus? Você já aprendeu a esperar em Deus?
Ou você é daquele que ora a Deus, apresenta os teus problemas a Ele, depois pega tudo de novo com as tuas mãos e vai durante o dia a dia tentando você mesmo resolvê-los e não tem chegado a lugar nenhum. Queridos, quando você entrega algo para Deus em oração, entregue. Deixe nas mãos de Deus, não pegue de volta. Às vezes as pessoas estão num culto abençoado, Deus falou através da palavra, elas vão ao altar receber a oração. E é muito importante ir ao altar receber a oração. Eu falo isso pela experiência pastoral que eu tenho, e até mesmo algumas vezes eu desço ali para receber a oração, como poucos dias atrás eu estava bem enfermo, passei uma semana gripado, final do ano, início do ano, e na hora da oração eu desci receber a oração ali no altar, porque estamos diante de Deus. Então a palavra diz que nunca se viu antes, não se conheceu, nem se viu, nem se ouviu um Deus semelhante a este, que trabalha para aquele que nele espera. E se a Bíblia diz que Deus trabalha para o que esperam nele, isso é verdade, queridos. É o fato. Isso quer dizer que se você está realmente esperando em Deus, Ele está trabalhando em seu favor. Ele está se movendo, Ele está determinando ordens, diretrizes aos anjos, aos conselhos do céu, por amor à sua filha aqui na terra, ao seu filho. E você tem que tomar a palavra de Deus como verdade, como fato. Há muitos anos atrás, ali nos idos do ano 2000, mais ou menos, eu tinha mudado para uma cidade por ordem de Deus. Eu tinha ido pregar lá um final de semana, chuvoso, nem pude ver muito a cidade. E o pastor até brincava comigo, ele era meu conhecido e queria pagar alguém para profetizar para mim ir para lá. Claro, em tom de brincadeira ele dizia isso. E eu lembro-me quando cheguei em casa, alguém me perguntou assim, disse, o que você achou da cidade? Eu disse, olha, não achei nada. E não tinha achado mesmo, nem tinha andado muito, estava chovendo os dias que eu fiquei lá. Voltamos de embora, na segunda-feira estou orando, Deus falou comigo enquanto eu orava. Deus disse, arrume as tuas malas, prepare as tuas coisas, porque tu vais mudar para aquela cidade que tu esteve agora esse final de semana. E eu lembro-me que eu era casado recente, então eu tinha quase todo de imóveis em casa. Eu ainda morei o primeiro ano de casado com meus pais. E então eu estava ali me organizando para ir morar sozinho. Já tinha quase tudo de dentro de casa. E Deus mandou eu fazer uma lista com o que faltava. Eu me lembro que faltava o botijão de gás, que a gente não tinha. Faltava a mangueira com a válvula do gás. Faltava um jogo de sofá. E eu fiz como Deus falou. Eu peguei um papel e fiz uma lista daquilo que faltava. Você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa igual a mim. Eu estou me dirigindo a você, você está ouvindo a minha voz, porque eu sou uma pessoa. Eu sou real. E o Espírito Santo é muito mais real e verdadeiro do que eu que você está me ouvindo. Então você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito. Peguei um papel, são coisas que para o incrédulo ou para o crente, esse crente superficial, é bobagem, não é? É loucura. Pegar um papel, fazer uma lista, irmãos, isso é fé. Se você faz uma lista para ir ao mercado, pegar as coisas que você precisa e faz uma lista para não esquecer, por que não podemos fazer? Para aquele que a Escritura diz que é o nosso Pai, para aquele que a Escritura diz que nos ama muito, para aquele que a Escritura diz que Ele mandou o seu Filho único a este mundo morrer a morte mais humilhante, sofrida e tortuosa, né? Torturado ali naquela cruz, envergonhado, cuspido, esmurrado. E Paulo diz que se Deus não poupou nem mesmo o seu Filho unigênito, como
não nos dará também juntamente com Ele, com Jesus, todas as coisas? Então, queridos, Deus trabalha. Deus fala comigo, eu pego uma folha de papel e anoto. Anotei a válvula do gás, anotei o botijão, anotei o sofá e mais algumas coisas que eu não me lembro. Exatamente como se eu fosse pegar aquela lista e ir comprar cada mercadoria. Mas eu não comprei. Alguém lá tinha uma válvula sobrando, nos doou, o outro doou um botijão. Eu tinha lá uma antena parabólica que eu não usava mais, estava lá desinstalada no tempo da antena parabólica. Lembra aquela antena grandona que se usava há muitos anos atrás? Então, eu fui numa loja de móveis usados, fiz um negócio por um sofá e, resumindo a história, adquiri todas as coisas. Deus preparou o caminhão. Eu não paguei a mudança, alguém veio buscar. E quando eu fui alugar a casa, também precisava ter a entrada. Quando você aluga uma casa aqui fora da imobiliária, ou seja, direto com o dono, você tem que pagar um mês adiantado. E o último mês você não paga. E eu não tinha esse dinheiro, eu tinha a palavra de Deus. Eu tinha a promessa de Deus, que eu iria mudar para lá. Deus disse, eu vou te levar. E eu lembro-me que eu fui olhar algumas casas, entre elas eu olhei um pequeno apartamento num prédiozinho de 2 andares, um prédiozinho longo, assim, comprido. Tinha apenas 3 apartamentos em cima e algumas salas alugadas embaixo. No primeiro apartamento, do lado esquerdo, moravam os donos, havia um apartamento menor no meio, que morava uma mulher e uma filha, e o último da ponta seria, então, o que eu queria. Olhamos, eu gostei, aí eu disse para a dona do imóvel, eu disse, olha, eu gostei muito, mas eu não tenho a entrada para te dar. Ela disse, pois é, mas é uma exigência nossa e tal, e é todo mundo assim. Eu digo, não, eu entendo, a senhora está certa, só que eu também estou sendo sincero, eu não tenho o dinheiro para a entrada para a senhora. Eu gostei do apartamento e quiser me alugar, eu alugo. E esta senhora, hoje já dorme no Senhor, era um casal de alemães, e aqueles alemães assim, querido, sabe? Aqueles alemães seguros, de guardar dinheiro debaixo do colchão. Depois eu tive muita amizade com eles, conheci bem eles e sabia disso. Eles tinham bom dinheiro, eles tinham vários imóveis alugados, casa na praia, sítio. Não eram milionários, mas eram pessoas bem de vidas e tinham dinheiro guardado embaixo do colchão. Então eles eram muito seguros. Para eles abrir mão de R$10 numa negociação era um milagre dos milagres. Mas quando Deus está no negócio, irmãos, as coisas acontecem. É por isso que eu tomo muito cuidado para tomar decisões e fazer escolhas, porque a minha preocupação é que Deus tem que estar no negócio. Em algo que eu vou comprar, uma viagem que eu vou fazer, uma mudança. Deus tem que estar no negócio para dar certo. E Deus estava no negócio da minha mudança. Esta senhora andou para lá, andou para cá e disse, olha, já que você disse que é missionário e é pregador da palavra e tal, vou fazer o seguinte, eu vou abrir mão da entrada. Era o valor de um salário mínimo, irmãos, mais ou menos, não era pouca coisa. Esta mulher abriu mão da entrada e me alugou o apartamento como Deus havia dito, estou te trazendo para cá. E eu obedeci, é claro, manda quem pode, obedece quem tem juízo, principalmente em relação ao Criador, ao Todo-Poderoso. Mudei-me para lá, cheguei, arrumei um emprego, comecei a trabalhar, as coisas começaram a fluir, estou eu feliz da vida porque estou vendo a mão de Deus agir. Deus me trouxe, preparou tudo o que faltava, até pequenos detalhes como a válvula e a mangueira do gás, porque Deus é detalhista. Quero te ensinar neste vídeo, aprenda a orar a Deus sobre as pequeninas coisas que você precisa, como as grandes. Eu sempre digo, Senhor, abençoa-nos e supre as nossas necessidades, tanto as simples e pequenas, como as grandes e importantes. E Deus faz na medida que cremos. Mudamos para lá, comecei a trabalhar e a coisa estava indo tão bem que eu troquei meu carro já era um carrinho bem usado, estava trabalhando eu agora novamente com vendas, então peguei um carro um pouco mais novo, financiei a diferença do valor. Trabalhei 30 dias na empresa que eu estava e a empresa fechou.
e demitiu todos os funcionários, e nesta demissão entra eu. Peguei a minha rescisão, claro, poucos dias, foram apenas 30 dias, e fomos nos virando e eu comecei a orar, fiz novamente currículos e comecei a entregar os currículos, mas as portas estavam fechadas. E a coisa foi andando, e na medida que as contas foram vencendo, eu fui ficando angustiado, porque, irmãos, eu não gosto de ficar devendo para ninguém. Imagine quem é pastor, quem é pregador, quem tem que ser o exemplo. Então me preocupa muito quando eu tenho algo a pagar e não tenho dinheiro para pagar. E as coisas foram apertando e chegou ao ponto de vencer um dos meus aluguéis e eu não tinha o dinheiro para pagar. Fiquei constrangido, de vez em quando eu encontrava os donos no portão, e já tinha passado alguns dias e nada de eu pagar o aluguel, que até aquele momento, ali eu tinha morado ali acho que uns 2 meses, eu tinha pago certo. E agora, queridos, as portas estão fechadas, só a minha esposa está trabalhando, o que ela ganha não mantinha a despesa que a gente tinha, agora eu tenho um carro financiado, então eu logo peguei, corri, vendi o carro que eu tinha comprado e gastado ainda algumas coisas em melhorias, em alguns acessórios que eu botei nele, vendi esse carro pelo mesmo preço que eu comprei, eu já tinha pago 2 ou 3 parcelas dele, que também foram embora, e eu fiquei praticamente no prejuízo. Eu só queria me livrar do financiamento para não vencer as 3 parcelas, e daí eles pedem busca e apreensão e você ainda fica com o nome sujo. Então vendi o carro, fiquei a pé e a coisa foi apertando, e foi apertando, e foi apertando. E eu lembro-me que um dia, e eu orando para Deus, abrir as portas para Deus fazer algo. Eu lembro-me que um dia eu estava em casa, era uma quinta-feira chuvosa, chovia muito. A minha esposa estava trabalhando e eu estava em casa pensando, vou no culto hoje à noite ou não vou? Vou ou não vou? Chovia muito, eu não tinha carro e eu não morava muito perto da igreja, dava uma boa distância. Aí eu pensei, se passar a noite a chuva ou diminuir, eu vou. Mas chegou a hora do culto e a chuva, embora amenizou um pouco, mas continuava chovendo. E eu numa luta interior. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Decidi, me arrumei, peguei um guarda-chuvas e fui ao culto. Cheguei no culto, como eu falei, quinta-feira, chovendo. Os cultos de quinta já não são cheios, nem todos têm a disponibilidade de estar. E ainda uma quinta-feira chuvosa, tinha bem poucas pessoas. O pastor local estava fora, não estava, e havia um pregador, um pastor de Curitiba, no Paraná. Irmãos, eu estava tão aflito naquele culto, eu estava tão angustiado, eu não me lembro do culto, eu não me lembro dos hinos que foram cantados, eu não me lembro da pregação do pastor, eu não me lembro nem mesmo da face dele, da stack dele, eu não lembro de nada neste culto de tão transtornado que eu estava. Eu só me lembro que na hora que ele colocou a igreja em pé para orar, quando eu fiquei em pé, Deus bradou e falou comigo diretamente ali naquele altar, de uma forma muito poderosa. E Deus disse muitas coisas ao meu respeito, a respeito do meu chamado. Deus disse, eu te chamei para a minha obra. E não te preocupes com as tuas necessidades, porque eu estou enviando o meu anjo a tua casa e não vai te faltar nada. E falou, é claro, outras coisas que não vem ao caso falar para os irmãos aqui. Queridos, aquilo foi tão forte, foi tão impactante. Aquele culto que a princípio não tinha nem sentido para mim, ele termina numa forma que eu saio da igreja em lágrimas e percorro o caminho de volta com um guarda-chuvinha na mão em lágrimas, porque Deus havia falado comigo. Aprendi outra lição importante ali, queridos, que eu trago até hoje, e outro dia eu compartilhei isso. Foi numa quinta-feira aqui na igreja que eu congrego, onde eu sou um dos pastores auxiliares. Eu compartilhei isso num culto que inclusive eu estava doente, mas estava na escala para pregar e não deixei de ir, e expliquei à igreja que aquilo que Deus tem para nós naquele determinado culto, se nós não formos ao culto, nós não recebemos.
podemos receber outras bênçãos, podemos receber outras coisas. Mas aquilo que era determinado para aquele culto, para aquele dia, se nós não estivermos lá, passou. E falo isso por uma longa bagagem de experiência que eu tenho de 30 anos pregando a palavra. Então vá ao culto. Está angustiado hoje, está aflito, está desesperado, vá ao culto. Está enfermo, está sentindo dor, mas consegue ainda se locomover, vá ao culto. Pode ser hoje a tua cura lá. Ah, mas é quinta-feira, é terça-feira, é quarta-feira, tem pouquinha gente, só está o obreiro, nem o pastor não está. É Deus que faz. Deus opera muito mais, irmãos, nesses cultinhos aí de igrejinha que não tem, né, nenhuma previsão de coisa gloriosa do que nos grandes eventos, nos grandes ajuntamentos, que às vezes é pura animação, né? Entretenimento religioso. Deus está na simplicidade. Então, meu conselho é: não deixe de ir na igreja por estar na prova. Pelo contrário, vá, não perca culto. Num destes cultos, Deus te surpreenderá como surpreendeu a mim. Quando passou o culto todo, eu não vi nada, não me lembro dos hinos, não lembro da mensagem, mas no final, ao ficar em pé, Deus fala comigo. Volto para casa chorando e falo para minha esposa: Deus falou comigo e está mandando um anjo aqui à nossa casa. E eu imaginava que era um anjo mesmo, um anjo que viria, né, e iria ministrar ali uma bênção que iria suprir nossas necessidades. No próximo final de semana eu fui pregar num congresso, numa cidadezinha pequena, vizinha desta cidade que eu morava. Uma igrejinha pequena, Assembleia de Deus. E ali naquela igreja, irmãos, havia um casal de empresários e o homem estava afastado da igreja há muitos anos. Ele tinha se convertido, mas depois de um tempo, né, já diácono, ele se desentendeu com um dos pastores que passou por ali, ele acabou saindo da igreja e nunca mais voltou. E neste trabalho, que era um congresso do Círculo de Oração, a sua esposa era a segunda dirigente do Círculo de Oração, porque ela permaneceu na igreja. Ele se afastou, mas ela ficou. E ele estava há muitos anos afastado. Ela sempre convidava ele para vir quando tinha uma festividade, um pregador de fora, mas ele permanecia com um coração duro. E neste congresso, preguei na sexta, preguei no sábado, preguei também domingo de manhã e domingo à noite, mas todos os dias ela convidou na sexta: vamos na igreja, olha, tem um jovem pregador lá, abençoado, Deus está usando ele não foi, nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo de manhã. No domingo à noite ela disse: olha, hoje é o encerramento, vai no culto. Aí ele disse para ela, e depois eles me contaram, e eu fiquei sabendo isso que eu vou relatar para vocês. Ele disse para ela assim, ele disse: eu vou na igreja, mas tem um porém, eu vou ficar lá atrás escondido. Se Deus tem um plano na minha vida, Ele vai falar comigo lá onde eu estou. Lá atrás, onde eu vou ficar escondido. Muito bem, ele veio ao culto. Eu não sabia de nada, eu não conhecia eles. E eu estou pregando domingo à noite a palavra, quando de repente o Espírito de Deus interrompe e diz: pare aqui. E diz assim: aquele homem lá no canto, ele estava lá no fundo da igreja, em pé, com a jaqueta de couro preta, nunca vou esquecer deste detalhe, com os braços encruzados, bem no canto, encostado, assistindo o culto, sem dar um gesto. Os louvores, a pregação, lá está aquele homem parado, me encarando. Quando eu paro de pregar, aponto o meu dedo para ele e digo assim: você, irmão, que está aí no canto, com roupa assim, 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 Deus manda te dizer, você falou para Deus hoje, que se Deus tinha algo com você, Ele iria falar com você aqui. Pois então Deus está te respondendo. A primeira coisa que Deus manda te dizer: o teu lugar não é aí atrás onde você está, é aqui no altar, porque você foi chamado para servir a Deus. E a segunda coisa que Deus manda te dizer, que você disse: se Deus ainda tem algo comigo, Ele vai me achar lá. E Deus manda te dizer que a promessa dele na tua vida ainda está de pé.
Irmãos, esse homem veio imediatamente para frente em prantos, quase aos gritos, porque foi tocado pela palavra. Ele sabia que eu não o conhecia e que aquilo era Deus falando comigo. Quando termina o culto, foi um culto muito abençoado, ele veio para frente, ali ele reconciliou com Jesus, a esposa dele veio, abraçou ele, foi todo aquele quebrantamento, lágrimas. A mão de Deus estava operando ali, como é gostoso de ver a mão de Deus operar, houve muitas salvações, houve muitas curas neste trabalho. E ele no final do culto veio no púlpito, enquanto eu estava ali me despedindo, e disse assim: aonde você trabalha? Eu disse: eu trabalho para Deus somente, eu sou missionário e eu trabalho na obra voluntária. Quem é que te paga? Quanto é que te paga? Eu digo: ninguém me paga, meu irmão, eu faço a obra pela fé e Deus é quem cuida de mim. Ele disse: então a partir de hoje eu vou te pagar todos os meses, ele disse. Ele disse: porque há muitos anos atrás, eu era muito pobre, ele disse. E eu fiz um propósito com Deus, que se Deus me abençoasse, eu iria investir no missionário. E eu comecei a fabricar aquelas esfregadeiras de lavar roupa. Eu fazia de madeira, eu pegava a minha bicicleta, eu saía de porta a porta batendo e oferecendo aquelas esfregadeirazinhas. E ali eu fiz um propósito com Deus, que se Deus me abençoasse, eu iria sustentar o missionário. Ele disse: hoje eu sou um homem próspero. Nessa época ele já tinha empresa, ele fazia esses móveis para banheiro, esses balcões para banheiro, etc., balcões para lavanderia. Já era um homem muito bem de vida, tinha caminhões, tinha empresa. Ele disse: Deus me abençoou, mas eu nunca cumpri a minha promessa. Então hoje eu vou cumprir, eu vou pagar você todo mês. Na semana seguinte ele foi à minha casa, como Deus havia falado. Ele e a sua esposa. E levou o primeiro cheque. Era um valor muito bom. Ele me pagava mais ou menos o valor de 2 salários mínimos por mês para mim fazer a obra, pregar a palavra de Deus. E durante um bom tempo esse homem me ajudou a fazer a obra de Deus. Quando Deus falou: estou enviando o meu anjo à tua casa, o anjo era este homem, este empresário que Deus mandou para abençoar a minha vida e cumprir a promessa que um dia ele tinha feito com Deus. Outra lição que aprendi aqui, queridos, às vezes uma outra pessoa é um anjo de Deus para nós. Às vezes nós podemos ser um anjo de Deus para alguém. Quando a gente chega na vida de alguém que há uma necessidade, que há um pedido de socorro, de ajuda, e a gente serve como um canal de Deus para a bênção desta pessoa. O anjo de Deus para mim, lá naquela cidade, foi aquele homem, aquele empresário, que durante aproximadamente 1 ano e pouco a 2 anos ele me ajudou financeiramente, e Deus também o recompensou muito por isso. E a partir daquele dia, realmente, Deus começou a abrir as portas e começou a me abençoar, e nada me faltou. E eu ganhei o coração da dona daquele imóvel, daquele apartamento dela, do esposo dela, de tal maneira que mais tarde, anos depois, eu voltei a morar no outro imóvel dela. E nem precisei fazer contrato, nem dar entrada, nem nada. Tinha a casa ali, ela alugou para mim com a maior alegria. E todos os meses eu ia pagar o meu aluguel, ela contava o dinheiro e me devolvia R$50 de volta. E ali Deus me abençoou muito. Então, queridos, Deus trabalha para aquele que nele espera. Está você esperando em Deus? Deus está trabalhando por você. Eu quero declarar que o ano de 2025 será um ano de grandes vitórias, será um ano de novidade e de grandes conquistas. Não deixe de ir à igreja, não deixe de ir no culto, por mais simples que seja, por mais que tenha 2 a 3 pessoas, Jesus está lá, e pode ser o dia da sua vitória, pode ser o dia que ele tem uma palavra para você, pode ser o dia do milagre que ele vai virar a tua vida, pode ser o dia que ele vai te curar instantaneamente da tua enfermidade, porque Deus tem seus planos, seus propósitos, e ele trabalha para aquele que nele espera.
Quero orar pela sua vida, espero que esse testemunho tenha te edificado a fé. Não desista, não há nada impossível para Deus, nada, nada. Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele abre portas, Ele transforma, Ele supre necessidades, Ele é Deus. Quero orar pela sua vida agora. Porém, antes de orar, quero já pedir, se você gostou deste vídeo, desse testemunho, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe suas percepções, seu pedido de oração, sua sugestão para um outro vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E se você sentir no seu coração de me abençoar com uma oferta, abrindo aqui a descrição do vídeo, tem a chave Pix, onde você pode usá-la para enviar uma oferta ao meu ministério e me ajudar a continuar levando a palavra de Deus. Quem sabe você seja o anjo de Deus para a minha vida, quem sabe eu possa continuar sendo anjo de Deus para a vida de muitas pessoas, porque é assim que o nosso Deus trabalha. Oremos. Pai de amor, nós te damos graças, porque és um Deus que trabalha para aquele que em ti espera. Colocamos nesta oração nas tuas mãos todas as nossas necessidades financeiras, materiais, espirituais, físicas, pessoas que estão enfermas, Senhor, pessoas que estão com doenças no seu corpo, na sua alma. Pai, o Senhor é poderoso para tocá-las agora e curá-las instantaneamente pelo teu poder. Alcança, Senhor. Alcance esta mulher agora. Alcance este homem agora. Dá, Senhor, uma virada na vida desta pessoa. Esta pessoa que chegou a este vídeo desesperada, preocupada, angustiada. Meu Deus, manda o teu anjo da provisão à casa desta pessoa. Visite hoje, agora, a casa desta pessoa e opere o milagre, a vitória, a mudança, Senhor, para a honra e a glória do teu nome. Faça obras grandes, Senhor. Eu declaro e oro para que 2025 seja o ano da conquista, o ano da prosperidade, o ano da salvação, o ano da libertação, o ano do crescimento e desenvolvimento ministerial. Assim eu oro e abençoo todas as pessoas que ficaram comigo até o final deste vídeo. Abençoe os inscritos neste canal, abençoe aqueles que oram por mim, abençoe aqueles que ofertam, que contribuem no meu ministério, recompense-os muitas vezes mais além daquilo que eles têm ofertado, segundo a promessa da tua palavra, e que tudo seja para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor assim nos permitir. Deus abençoe a todos.